Mark salvou a Gemma da sala de testes, mas ele deixou ela ainda nas escadas, tendo o risco dela ser capturada de novo e voltar pra lá pra dentro, só pra sair correndo com a Hailey. Quem ficou achando que ele fez isso errado, ou que ele fez isso sem pensar, ele fez na verdade com a cabeça do interno dele, que não se importa de verdade com a Gemma, mas sim com a Hailey. Somente o externo que queria salvar a Gemma, e como ele fez, então tava tudo certo. Mas a Gemma tá correndo um grande risco de acabar voltando pra ala de testes, e infelizmente ela não consegue entrar mais pra tirar o Mark interno de lá de dentro. E acredito muito que ela não vai sair de lá tão fácil, só que ela ficando ali, em poucos minutos alguém vai arrastar ela de novo lá pra dentro. Mas tá aí uma coisa que a gente ficou sem respostas. O que é que vai acontecer com a Gemma ali fora nas escadas? Fala fiote, tudo beleza? Eu sou o Anderson e você tá no meu canal, o Filântropo dos Filmes. Aqui tem muitos filmes e séries, deixa já a tua inscrição e o like nesse vídeo e me segue nas redes vizinhas, porque lá eu trago sempre vídeos curtos e a gente pode trocar ideia também. É @Filântropo dos Filmes. Ou você pode me ajudar também sendo membro aqui do canal, tendo destaque nos teus comentários e aparecendo seu nome aqui também no canal, e vídeos antecipados. E se aparecer o botão do hype no vídeo, é só clicar que ajuda na divulgação desse canal. Bora ver as maiores dúvidas que ainda ficaram dessa segunda temporada de Ruptura. A Hailey fez a ruptura para seguir o legado do pai dela, mas dá pra ver que ela discorda ali em muita coisa com James Egan. Daí que fica uma outra questão. Era a Hailey ou a Helena no último episódio? Dá pra dizer que é a Hailey, porque ela concordou em não voltar mais como externa lá pra dentro, né? Porque todos ali iriam desconfiar dela. Mas, por outro lado, a Hailey, a interna, fez uma bagunça do lado de fora da empresa, e o pai dela não aprova ela e o que ela faz. Só que ele e a Helena podem ter concordado dela voltar, dessa vez como externa, se passando pela Hailey. Ela ajudou o Mark a salvar a esposa dele, e eu acho que ela vai se voltar contra a empresa do próprio pai. Eu vou trazer um vídeo sobre isso em breve, então fica ligado aí para não perder os próximos vídeos de Ruptura. Outra questão ainda sem respostas é como a Gemma foi parar na Lumon, né? Agora que ela foi salva, as respostas já devem vir na terceira temporada. A Lumon, né, provavelmente forjou a morte dela e influenciou o Mark a entrar na empresa e ir para o setor de R&D, já que cada projeto que ele fazia era uma versão diferente que ele criava para a ala de testes da Gemma. Mas como que ele reconheceu a Gemma morta como externo? E as pessoas envolvidas na ruptura que eles querem para fazer os testes são pessoas completamente aleatórias que eles raptam, ou tudo foi planejado pensando nos mínimos detalhes? As cabras também eram usadas desde sempre como oferenda para algum culto, ou isso começou há pouco tempo? Porque a forma como cultuam um Kier, como se ele fosse um deus, pode ter surgido depois da morte dele, mas alguma coisa me diz que desde a fundação dessa empresa, algum misticismo ou algum culto é feito, porque qual seria a viagem da empresa fazer sacrifícios em nome do Kier? Tanto as cabras quanto as pessoas que podem ter vindo antes da Gemma, né, foram sacrificadas em nome do Kier. Então isso aí, na minha opinião, é um ritual muito antigo que eles fazem, e a quantidade de cabras que eles têm no setor de mamíferos é imensa. Eles têm um setor somente para isso. Daí você já imagina, né, quantas pessoas estavam para morrer e quantas já não foram mortas em nome da ciência da Lumon. Como a Gemma foi reconhecida pelo Mark antes de ser cremada? Mais uma vez, eu aposto que tem clonagem envolvida aí na história, né? Se você não tá ligado e não viu o primeiro vídeo que eu falei sobre Ruptura e sobre essa clonagem, dá uma olhada aí na playlist. Mas basicamente, além de todo esse culto religioso que tem na empresa e toda a questão científica do chip e da Ruptura, deve ter clonagem. Porque o Peter fez a reintegração? Quem meteu essa ideia na cabeça do interno dele e por que ele fez a ruptura, né, para começo de conversa? Seguindo a lógica de que o Mark estava trabalhando nos projetos da interna da sua própria esposa, faz todo mundo pensar, né, que todo mundo que tá ali na RMD estava talvez trabalhando com os seus zines, né, de seus próprios familiares. Mas não dá pra dizer que isso é uma regra, né, porque o Peter tinha esposa viva e filha, que era bem apegado. O Dylan tem sua família também, né? E a Hailey é a sucessora dos Egans. Então, o único que a gente não tem maiores informações é o Erwin. Então dá pra dizer que não é um padrão se trabalhar com internos próximos, com familiares no caso, né? Então eu acredito que o Peter não tinha nenhum projeto parecido como o do Mark. Mas ele não teve essa ideia de reintegração sozinho, não. Será que foi a Cobell que estava ali por trás dos panos e influenciou ele nessa reintegração? Falando nele, o que é que tinha lá na cela que ele não conseguiu entrar? Também abordei isso em outro vídeo, então assiste depois, mas ali basicamente é uma sala que ele não conseguiu mapear quando ele ainda estava no andar de ruptura. E muita coisa ele já tinha mapeado, só que essa área é muito isolada, e eu tô achando que lá tem a própria consciência do Kier, de alguma forma, ou um projeto que pode ser ainda maior que o próprio chip de ruptura. Qual foi também a motivação do Irving para fazer a ruptura? O que é que ele sabe, o que é que ele tá planejando?
Desde o começo, ele já via aquela tinta preta escorrendo enquanto ele trabalhava na RMD. E isso aí tem ligação com os quadros que ele pintava, né, em casa como externo. Isso pode ser uma coisa da reintegração também, assim como o Pirey e como o Mark tiveram. Tem todo o lance da sala de exportação que ele sabia e o que o pessoal da Optic Design também exporta algumas coisas de lá. Sempre vem uma pessoa e leva isso para fora da Lumon. Ou seja, algumas coisas que a empresa produz não é só usada ali dentro, né? Será que de alguma forma os chips de ruptura já estão sendo comercializados? Porque para pessoas próximas ali da Lumon, né, dos próprios Igans, já tem pessoas que usam esse chip de ruptura, mas será que ele já está sendo comercializado? E o interno do Irving, ele tá vivo ou ele foi apagado? Desde que ele tentou tirar a vida da Helena, porque ele desconfiava que ela era externa, ele foi orientado em ir em direção à floresta, né? Aquilo ali pode ter sido dentro de um ambiente da própria Lumon, ou de fato numa floresta, já que tem ambientes fora da empresa onde o chip funciona, né? Como na cabana lá onde a Devon foi dar a luz. Basta só você chegar a um lugar onde o chip fica ativo, não é novidade. E o Irving, desde aquele momento, foi banido da empresa. Mas parando pra pensar, não necessariamente só tem uma versão dos internos. A Gemma mesmo tinha várias versões, né, quando entrava em cada uma das salas da área de testes. Logo, aquele Irving pode não estar mais ativo, mas outra versão dele ainda pode estar existindo em outra área da empresa. E não necessariamente aquele interno da RMD foi apagado. Mas aí você pergunta por quê? Lá na primeira temporada, o Pirey, quando fez a reintegração, poderia ter sido apagado a qualquer momento. Só que ele desenvolveu a doença da reintegração, como eles chamam, né? Tinha momentos onde ele podia ter memórias como se ele estivesse vivendo lá dentro, e o interno e o externo ficavam alternando, deixando ele meio paranoico. E sabendo que o Pirey estava sumido, fugindo da Lumon, eles poderiam ter apagado a versão interna dele remotamente a qualquer momento, só que eles não fizeram. E no momento que o Irving foi banido, ele pode ter sido somente trocado de versão de interno para externo, ou até trocado para uma outra versão de interno que a gente ainda não viu. Então eu acho que para apagar é somente retirando o chip, não deve conseguir fazer isso remotamente, porque senão eles teriam feito isso com o Pirey. Quem era aquele homem que estava observando Mark e desapareceu? No momento que ele volta lá no andar de ruptura, essa pessoa aqui surge lá atrás, mas nada foi revelado na segunda temporada, então somente nas próximas, e com toda certeza não é alguém aleatório, tá? Nada em ruptura é aleatório, tudo ali tem um propósito. Quem sabe não seja alguém, né, que vai ajudar o Mark interno, se revoltando também contra a Lumon. Se os projetos que o Mark refinavam eram várias versões da Ina e da Gemma, quem são as pessoas que o Dylan, o Irving e a Hayley estavam refinando? Como eu disse, não necessariamente eram pessoas próximas a eles, como familiares, pode ser qualquer pessoa. Quem é também a senhorita Huang e por que uma criança na Lumon, né? Essa questão ficou aí pendente bem no comecinho da segunda temporada. A tradição de ter crianças trabalhando na Lumon deve ser um costume até hoje em dia, tá? E também ela tem as mesmas condições que a Cobell quando era mais nova. Ela estuda no mesmo lugar onde a Cobell estudou, tem a mesma idade que ela na época, só que ela tem um chip de ruptura. Ou não, né? Porque ainda não foi mostrado também se ela tem uma outra versão fora de lá. Da mesma forma como a Cobell foi explorada quando criança trabalhando na fábrica de éter, e como também abusaram da inteligência dela para criar o chip de ruptura, a Lumon deve buscar mentes brilhantes por aí para pagar um bom ensino para elas e tomar boas ideias, como aconteceu com a Cobell. E como a Lumon tem essa tradição de veneração ao Kier, é muito fácil manipular essas pessoas, né? Então a senhorita Huang, acredito eu, ela é filha da Gabi e do Ângelo, que apareceram lá na reunião da Lumon, onde a Hayley despertou fora da Lumon num lugar da Helena. O Mark e a Hayley vão ficar juntos? Aí já é tudo muito incerto, já que a Gemma saiu da ala de testes e viu o Mark, a não ser que usem uma outra versão de interna dela, não deu certo já o Cold Harbor, tá? Então o Mark já não tem serventia para Lumon com esse último projeto. Agora ele já é totalmente descartável. Então assim que ele sair de lá, o interno dele não vai mais tecnicamente existir, porque ele não entraria mais na RMD, e também os Igans não iriam permitir esse romance. A Cobell vendeu o projeto ou a Lumon tomou? Levando em consideração que a Cobell ganhou uma bolsa para estudar na Middle Egan, onde a senhorita Huang deve estudar também, a Lumon deve instruir jovens muito acima da média para produzir tecnologias para eles. A Cobell teve basicamente o projeto dela roubado, mas como ela ganhou oportunidades de desenvolver o projeto dela e fazer com que saísse do papel, ela foi deixando passar. E também como a empresa tem esse sentimento forte de adoração ao Kier, deve ter sido bem fácil de controlar ela. Se ainda ficou alguma coisa que eu não comentei, então deixa aí nos comentários. E se tu assistiu até aqui o vídeo, deixa um emoji aí de milkshake pra eu saber que tu viu até o final. Isso aí me ajuda muito na divulgação do canal. Se tá gostando dos vídeos que tá saindo aqui, se inscreve, deixa o like e manda pra aquele teu amigo que tá assistindo Ruptura. Tamo junto e falou!